vamos fazer uma acolhida, né, para a gente refletir um pouquinho, a nossa rotina de estudo, ação do primeiro bimestre, a busca ativa, o projeto Faça Bonito, o mês de junho, né, que é o projeto que vai ter, que está tendo, que está acontecendo, o centro de mídias, as rematrículas no SED APP da Minha Família, a turma de WhatsApp, o sábado letivo, a devolutiva das aulas, nos formulários online, e dúvidas e comentários. Na nossa acolhida, nós escolhemos esse poema do Antônio Pereira, que ele faz uma reflexão muito boa sobre as dificuldades que nós estamos enfrentando durante esse período aqui que estamos no distanciamento social. O título é A Pedra. O distraído nela tropeçou. O bruto a usou como projétil. O empreendedor, usando-a, construiu. O camponês, cansado da lida, dela fez assento. Para meninos foi brinquedo. Drummond a poetizou. Davi matou Golias. Por fim, o artista concedeu a mais bela escultura. Em todos estes casos, a diferença não era a pedra, mas o homem. Então, a gente trouxe essa reflexão para a gente pensar que a diferença, o que a gente está vivendo hoje, não está só no ensino à distância, mas na forma como a gente vai encarar tudo isso. Então, a gente pede perseverança para vocês, não desistam, falta pouco e vamos continuar. É a questão da rotina de estudo. Então, nós organizamos aqui um passo a passo, para que vocês possam estar se orientando, né, dessa forma. Então, colocamos aqui. Eu sei que é difícil, a maioria de quem faz EJA tem filhos, tem família, tem casa, tem um monte de coisas, mas é primordial vocês dedicarem um tempinho, o período da noite, no caso, que é o horário que vocês estudavam lá no Dorival, então organizar esse ambiente, não importa onde seja esse ambiente, mas você tem que se organizar de uma forma que não tenha distrações, então isso é fundamental para a gente criar esse hábito, essa rotina de estudo. Manter sempre o mesmo horário, insistir dias, meses, semanas, pois assim se torna cada vez mais uma rotina. Anotar o conteúdo sempre de uma maneira lúdica. A gente vai dar uma ideia aqui muito legal. Isso é muito, muito utilizado para quem quer prestar concurso. Então, tem um tema e a gente tem um jeito aí lúdico de estudar. Outra coisa, rever a aula que apresentou dificuldade. Então, aquela aula também que você não gosta, ela tem que ser a primeira para você começar a estudar. Desenvolver o hábito de fazer o mapa mental do conteúdo. Estudar exige concentração e determinação. O diploma vai fazer diferença na sua vida? Vai, mas se você desenvolver uma técnica de estudo, você talvez consiga aí melhorar cada vez mais, continuar a sair do ensino médio, fazer uma faculdade, fazer uma pós e estudar, e vocês vão perceber aí, com o tempo, a gente vai adquirindo uma coisa que é o prazer pelo estudo. Olha aqui nós colocamos, meninas, dá para ver muito bem o mapa mental? Dá para ver o mapa, só não aparece a gente, está aparecendo o PowerPoint inteiro. Ok, então vamos deixar ele mesmo. Esse daqui, gente, é um exemplo de, por exemplo, um professor está trabalhando lá a Revolução Francesa. Então, enquanto você está escutando ou você está lendo um texto, ele traz algumas palavras que são importantes, o que você faz? Você anota. Se você tiver caneta colorida, se você tiver um desenhinho que faça você lembrar, isso ajuda o teu cérebro a compreender melhor essa atividade. Então, aqui é um exemplo de um mapa mental aí da Revolução Francesa, e eu acho que a maioria das aulas, até de cálculo, você pode fazer isso. Então, o professor explicou lá uma atividade, vocês façam isso, façam anotações de maneiras lúdicas, né? E eu sempre digo, né, como está aqui no texto, se há foco, há resultado. Então, a gente espera a gente sabe que esse momento da pandemia não é um momento fácil para ninguém, a gente aqui está apanhando, assim como vocês, com esse negócio da tecnologia, aprender formas de fazer as coisas, mas o que a gente fala muito, nós estamos aprendendo horror, estamos aprendendo muito mesmo. Então, está valendo por esse momento da gente ter uma autonomia, de conhecer coisas novas, então fica aí essa dica número 1 aí da rotina de estudo. E por que a gente traz isso? Porque existe um estudo que mostra uma pirâmide,
Essa pirâmide está aí apresentando para vocês como aprendemos. Então, se eu só ler um conteúdo, eu vou aprender 10% daquilo. Se eu escutar alguém falando daquilo, eu vou aprender 20% daquele conteúdo, né? Se eu ler, escutar e ver, eu vou aprender 30% desse conteúdo. Se eu ver e escutar ali, ó, tô vendo você falando, tô escutando, tô vendo os gestos, 50%. 70% se eu começar a conversar sobre aquele assunto. Se eu perguntar, repetir, numerar, reproduzir. 80% se eu escrever, se eu interpretar, se eu tentar escrever o que a pessoa quis dizer daquilo. Se eu comunicar, se eu ampliar, se eu praticar. E 95% se eu explicar, se eu resumir, se eu elaborar, se eu ilustrar. Então, essa ideia de fazer o mapa mental, ele entra dentro da pirâmide, no último, na base. Então, é uma maneira, a melhor maneira que hoje se tem para estudar. Então, fica a dica de rotina de estudo para vocês, tá bom? E aí, outra coisa que a gente coloca, nós organizamos o Dorival a semana de cada atividade. Nós começamos o mês, aí nós percebemos que vocês deixavam tudo para a última hora e não dava tempo. Então, o que é importante? Se cada dia eu faço um pouco, eu vou criando uma rotina, eu vou criando um hábito, e isso é fundamental para os estudos. Então, todos os dias, um pouquinho. Aí chega uma hora que automaticamente, assim como a gente sente fome naquele exato momento, porque todo dia a gente come naquele mesmo horário, o corpo também vai sentir falta de sentar e ir lá fazer alguma coisa. Mas isso só vai acontecer no momento que virar rotina, aí de vários e vários dias, semanas, meses, e aí depois de um tempo se torna hábito sentar e estudar. Então, vale a todos aí que querem galgar por esse caminho. Bom, eu passo a palavra para as meninas falarem aí do que aconteceu no primeiro bimestre. E, meninas, eu só vou colocar vocês na tela para o povo ver a gente, pode ser? Enquanto a Dani coloca ali na tela, eu só vou responder. Tem muita gente falando sobre a questão da rematrícula. O professor Evandro colocou aqui no WhatsApp para mim que os alunos do primeiro TA não estão conseguindo fazer. Vai ter uma parte agora que a Marli vai fazer o passo a passo com vocês de como realiza, como vai fazer a rematrícula, tá? Então, ela pegou os prints. Hoje, nós não temos a tela para realizar a rematrícula. Então, a gente não tinha ideia de quais eram as dificuldades. Mas hoje a Marli chamou uma aluna e eles conseguiram realizar juntas, as duas, e aí a Marli trouxe a explicação, daqui a pouquinho ela vai passar para vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar aqui no chat, que no final a gente vai ler. E sobre a rematrícula, fiquem tranquilos que a gente vai passar aqui com vocês como que funciona, como que é o passo a passo, tá? Então, sobre o primeiro bimestre. Primeiro bimestre, ele acabou no dia 29 de maio, tá? Então, ele foi do dia 1º de fevereiro ao dia 29 de maio. E nós tivemos aulas presenciais até o dia 13 de março. Então, nós tivemos 1 mês e meio de aula. As atividades do primeiro bimestre que vocês fizeram no presencial, elas também foram avaliadas. Então, às vezes, eu não consegui realizar nenhuma atividade do blog e entrou alguma nota aqui. Saiba que essa nota que entrou é por conta das atividades presenciais que você fez no primeiro bimestre. Não é uma nota esperada, né? Talvez, uma média esperada, porque você não fez parte do processo, você fez apenas o período presencial enquanto nós estávamos lá na escola. Esse bimestre, lembrando e destacando aqui para vocês, nós não temos nenhum dia de aula presencial. Então, é importantíssimo, todo o processo, ele foi à distância, tá? Só para destacar isso daí. No primeiro bimestre, a gente ainda teve 1 mês e meio de aula, então os professores, além de todas as atividades do distanciamento, eles ainda tinham aqui as atividades que foram realizadas em sala. Além das atividades presenciais, nós tivemos atividades no blog.
Então, no finalzinho de março, teve atividade. Assim que a gente saiu, nós já alimentamos o blog, então tinha atividade lá na tabela mês de março. Depois, o mês de abril, nós tivemos atividade também. E aí, nós retornamos, né, de férias, no dia 27 de abril, já com atividade para o mês de maio. Então, se você entrar no link do blog, você vai ver uma tabela com três tabelas, né? Março, abril e maio, que são as atividades do primeiro bimestre. Além de tudo isso, nós tivemos as aulas no centro de mídias. Quem não conseguiu acessar o centro de mídias está tendo as aulas pela televisão, então tem toda essa participação. A participação nos grupos de WhatsApp por turma, que é importantíssimo, porque lá eu consigo também tirar as minhas dúvidas. Então, a gente já destaca aqui que todas as salas do Dorival Monteiro, todas as turmas do Dorival Monteiro têm um grupo de WhatsApp. Se você ainda não está nesse grupo, você precisa enviar para a gente inbox pelo Facebook, o número do seu WhatsApp, ou ligar na secretaria da escola, tá? Que é 3907-1570, e atualizar o seu cadastro, porque nós precisamos que todos os alunos estejam. Ah, Jaqueline, eu não estou, mas tem um amigo da sala que eu tenho um número. Passe para os professores esse número, tá? Mesmo que, o meu representante é o professor Evandro no primeiro TA, e eu tenho o número do segundo TA, que é a professora Leandra. Pode passar o número para o professor Evandro, que ele faz chegar até a professora Leandra, que é responsável de uma outra sala. Então, é importante que vocês, além de estar no grupo, também possam nos ajudar a colocar todos os colegas nos grupos e a gente não deixar ninguém para trás. As notas. Se você entrar lá no SED, você já consegue ver o seu boletim, tá? Você já tem acesso. E assim que terminou o conselho, os professores, nós disponibilizamos para vocês um formulário. Então, cada sala tinha um formulário para você colocar, caso você não aceitasse aquela nota, achasse que a nota que estava lá não era certa, porque você fez tudo nesse 1 mês e meio de aula, depois as atividades que estavam no blog nos 3 meses, você também realizou, e aí eu não concordo com a nota que está lá. Então, ficou um formulário para você justificar o porquê de você não concordar com essa nota. Nós disponibilizamos para os professores uma planilha com todas essas reivindicações que vocês destacaram. A nota, então, já foi corrigida, os professores já corrigiram as notas. Então, vocês podem entrar lá no SED, que as notas já foram alteradas, tá? Os professores já fizeram essa alteração. E fica uma perguntinha aqui para o fechamento do primeiro bimestre. Qual a nossa prioridade para o fechamento do primeiro bimestre e para o início do segundo bimestre? A Dani falou sobre a questão de rotina de estudo, e uma das falas que a gente mais escuta eu não estou conseguindo fazer as atividades do meu trabalho. Gente, no presencial, nós também estávamos trabalhando, e a gente entende que criar uma rotina de trabalho em casa é difícil, principalmente quando a gente fala com os alunos do EJA, porque a gente já sabe que porque nós sabemos que a maior parte de vocês já tem família, casa, então, assim, além do trabalho, tem toda aquela dedicação, né, para outras atividades também. A gente sabe que é realmente difícil, mas a gente precisa ver quais são as nossas prioridades, né? Estamos na reta final de um semestre, então os alunos do segundo termo já estão indo para o terceiro termo. Agora nós temos aí praticamente 1 mês de aula para encerrar esse semestre. Eu acho que vale a pena um pouquinho de dedicação. Estamos fazendo todo o possível, né, que cabe a nós para poder auxiliar e atender os alunos que estão sem internet, que estão com dificuldade. Os professores estão aí, nós temos professores representantes, eles que dão um apoio para vocês, são professor amigo que está ali e que faz essa ponte entre vocês e a escola. Estou com dúvida
em um exercício, o meu professor representante não é de matemática, não é de matemática. Ele vai fazer assim entre você e o seu professor de matemática. Aqui no Chapertin é um novo de matemática. A gente já vai apresentar para vocês. Então, assim, se o representante, ele vai fazer com certeza essa ponte entre vocês. Passo a palavra. Bom, aproveitando um pouquinho da fala da Jaque sobre a participação das atividades, principalmente nesse primeiro bimestre, essa mudança toda, né, que veio para todos nós, é importante essa participação e a gente precisa ter o olhar para esse aluno, para quem não conseguiu fazer, né? Quais dos nossos colegas de sala que não conseguiram, a gente verificar esse aluno se foi por falta do acesso à internet, que no primeiro momento as atividades estavam postadas só no blog, mas depois, né, a gente foi se organizando, fazendo a impressão das atividades para que todos pudessem ter o material para participar e realizar. Então, isso tudo faz parte da busca ativa. Essa busca ativa, a gente tem que ver, dentro dos alunos que estão em cada turma, aqueles que não estão participando. Então, a gente tem aí um registro do primeiro bimestre, né, dos alunos que participaram, que foram os resultados, no primeiro momento, pelas observações e anotações nos grupos de sala, pelo representante, pelo professor representante, que compartilhou com os demais professores, né, essa realização das atividades. E aí nós temos alguns alunos que ainda não conseguiram fazer, não conseguiram participar. E aí vem aquela pergunta: quem não fez o primeiro bimestre, perdeu? Né? Então, assim, ainda não. Então, ainda dá tempo de realizar essas atividades do primeiro bimestre. Por quê? Porque, assim, como nós estamos nesse processo, né, do distanciamento social, e sabendo de todas as dificuldades, e sabendo que, na verdade, o semestre é curto, e a gente tem que se organizar para que esse aluno que não conseguiu fazer as atividades do primeiro bimestre, ele possa fazer agora nesse segundo bimestre. Então, assim, o aluno que não fez atividades do primeiro bimestre, ele pode, né, se comprometer em fazer as atividades do primeiro bimestre junto com as atividades do segundo bimestre. Aí, sim, ele vai conseguir concluir esse semestre, na verdade, que é em relação ao termo que está estudando, tá? Então, assim, entre o mês de junho e julho, é um trabalho maior para quem não fez as atividades relacionadas ao primeiro bimestre. Bom, e também do segundo bimestre, tem aluno que não conseguiu fazer, porque, assim, como, né, a gente já vai explicar nos próximos slides sobre o projeto que está acontecendo agora no mês de junho, tem aluno que, porque como é por semana, é melhor se organizar, aconteça durante as semanas, para não deixar acumular. Esse aluno que não fez a primeira semana, não fez a segunda semana, ele também vai poder estar fazendo isso. Então, quer dizer, tem que se organizar o tempo para que ele possa vir participar. Tá? Então, a gente pede aqui, mais uma vez, a parceria dos alunos representantes, dos professores representantes, né? Na verdade, do grupo todo de professores, junto com a gente da equipe da gestão, com os funcionários da escola, a gente está aí na busca ativa. Então, vendo os alunos que não conseguiram participar, realizar, para que eles venham, porque ainda dá tempo, que nosso objetivo é não deixar ninguém para trás, e principalmente vocês, alunos do EJA, tá? Lembrando que a responsabilidade é de cada um, então, cada um, dentro do seu tempo, se organizando para que possa aí estar cumprindo com as atividades para fechar este semestre, tá bom? Eu passo a palavra. Agora, falando um pouquinho sobre o segundo bimestre. Vamos para o segundo bimestre. Então, nós continuamos as aulas no centro de mídia, tá? E nós temos também o projeto Faça Bonito, que a Marli acabou de citar, que são atividades semanais.
Então, nós começamos a primeira semana, que foi na semana do dia 1, nós começamos com atividades de humanas, tá? A semana passada, de 15 a 22, nós fizemos as atividades de linguagem. Então, lembrando que sempre chega primeiro um PDF no seu grupo de WhatsApp para você realizar as atividades no caderno. Então, eu escolho um dos cadernos. Na semana passada, eu poderia escolher língua portuguesa, inglês, arte ou o caderno de educação física. Então, escolhi um desses termos e coloco só a resposta. Por que tem que fazer no caderno, se depois eu vou passar para o link, para não ter perigo de errar. Essa atividade é ativa, então, a ação que vocês estão realizando. Se eu respondo direto no link e respondo errado, eu não tenho a opção de refazer. Então, quando eu faço primeiro no meu caderno, eu posso voltar, ver se está tudo certinho, conferir antes de responder no link. Essa semana, nós temos até domingo para responder as atividades de ciências da natureza. Então, vocês já receberam hoje no grupo de WhatsApp um PDF para fazer a leitura e as atividades. Lá para quarta, quinta-feira, vai chegar para vocês o link onde vocês respondem essa atividade. Lembrando, e aí a fala da Marli foi importante, é que a gente não deixar acumular. Por quê? Se eu acumulo as atividades, depois pode ser que precarregue no final do mês para realizar. Então, é importante que vocês façam ao longo da semana, eles não tenham problemas, tá? Na última semana, você tem uma atividade que é atividade de cyberbullying, também faz parte do projeto. Essa atividade nós vamos usar como atividade complementar. Então, é uma atividade onde os professores vão poder usar um ponto extra, tá? Acrescentar na média de vocês. Jaque. Eu tenho mensagem aqui, se alguém quiser continuar o próximo slide, pode continuar, eu passo a palavra, tá? Jaque, o pessoal está falando e eu estou vendo aqui que está falhando um pouquinho a sua internet. Nós não tivemos esses problemas no sábado, porque foi de manhã, né? E de manhã acho que tem menos pessoas nas redes, e aí agora essa falha. E eu só gostaria que as pessoas respondessem no chat se algum outro está dando problema no som, tá bom? Quando eu falo, dá para ouvir, está ouvindo bem? Quando a Marli, porque para ver se é só no da Jaque. Pode falar. Eu quero só complementar a fala da Jaque, que falhou e talvez os alunos não ficou muito claro para os alunos. Quem ainda não fez nenhuma atividade do projeto Faça Bonito, que começou no dia 8 de junho, você pode entrar no blog ou pegar o arquivo em PDF com o seu professor, efetuar a atividade no caderno e responder o formulário que vai ter a avaliação, que, na verdade, a gente tem a resposta imediata de quem fez. Então, tem gente perguntando aqui no chat. Quem não fez ainda dá tempo? Dá sim. É só entrar e começar a fazer. Lembrando que vocês ainda têm 2 semanas. Nessa semana está correndo as atividades de ciência da natureza e matemática. E na próxima semana vai ser o cyberbullying. Então, vai acumular muita coisa se não correr atrás, porque já tem 2 para trás. Mas dá sim. O pessoal do EJA... Passa a palavra. O pessoal do EJA tem de segunda a sexta-feira... Silvana, posso? Eu queria também deixar claro que, assim, pode. Olha, eu tenho dúvida em alguma coisa, gente. Nós imprimimos material na escola. Se alguém do EJA tiver com dificuldade, precisar de algum material a mais, entre em contato com a gente para que a gente possa ajudá-los a imprimir esse material. O EJA tem aula pelo Centro de Mídia de segunda a sexta-feira, das 18 às 21h30, e
E tem também aulas gravadas no YouTube, então vocês podem estar acessando, porque a gente sabe que tem matéria que é muito difícil, então a gente precisa dessa ajuda. Graças a Deus que nós temos uma Cíntia na sala, né? Uma professora Eleni e tantos outros professores aqui com a gente que nos acompanham, que estão dando essa ajuda para vocês, mas nada como presencial. Então, um modo paliativo que a gente encontrou é orientar vocês a buscar o conteúdo que vocês estão estudando no YouTube, tá? E aí o feedback, a devolutiva, Silvana, você quer falar sobre essa tela para eles um pouquinho, para a gente já entrar para o SED, né, da rematrícula? Isso. Então, meninos, sobre a devolutiva das atividades. Quem está pegando atividade na escola, com certeza já foi marcado um prazo para poder devolver, se precisa preencher o formulário, porque muitos alunos me perguntam, se eu já respondi no caderno, para que eu tenho que responder esse formulário? Porque é a forma como a gente tem de saber que vocês fizeram imediatamente. Porque pelo formulário eu consigo ter os dados de todos vocês em tempo real. Você manda e eu já tenho acesso às informações. Então, eu tenho como avaliar vocês. Eu não consigo responder pelo formulário ou eu não consigo anexar a foto da atividade da produção textual no formulário. Sem problema, entre em contato com o seu professor e manda para ele, seja pelo WhatsApp. Veja como o seu professor quer receber essa atividade, porque a gente não tem como adivinhar que vocês fizeram. Então, façam o contato com o professor para que vocês tenham uma forma de devolver a atividade feita para que vocês possam ser avaliados pelo que vocês fizeram. A melhor forma, para mim, é o formulário, aquele link que a gente posta no final da semana, que vocês preenchem, e aí a gente já sabe, em tempo real, quantos alunos responderam a atividade. Então, essa devolutiva, ela é muito importante, porque é a forma como o professor vai avaliar o desempenho de vocês no decorrer dessas 4 semanas com o projeto Faça Bonito. Passo a palavra. Eu vou falar um pouquinho sobre a rematrícula. O processo de rematrícula, ele começou no dia 18, agora de junho, e vai até o dia 7 de julho, tá? Vocês, alunos do primeiro termo e dos segundos termos, têm que fazer a rematrícula para garantir a vaga para o segundo semestre. E como que faz essa rematrícula? Você pode fazer pelo site da Secretaria Digital ou pelo aplicativo Minha Escola SP. O aplicativo, até na semana passada, nós tínhamos recebido um comunicado que ele começaria a funcionar a partir do dia 19 de junho. E hoje, quando eu estava conversando com a Ellen, que é do primeiro termo, que me ajudou, né, porque assim, o perfil na sede para vocês é de uma forma e o perfil para a gente, que está na escola, apresenta de uma outra forma. Então, ele tem perfis separados, tanto para aluno, quanto para professor, quanto para funcionários e tudo mais, né? E, então, assim, a Ellen tentou pelo aplicativo e não conseguiu. Marli, o pessoal tá pedindo para aumentar o volume um pouquinho, que está muito baixo. Tá baixo? Eu vou virar aqui, porque acho que é a posição da câmera. Vê se melhora. Melhorou? Fala mais alto, Marli. Tá. Então, continuando. Pelo aplicativo, está travando e não está conseguindo concluir a rematrícula. Então, pela praticidade, é pela sede, tá? Então, para você fazer o login na sede, você precisa do seu RA e a senha. Para quem nunca entrou pelo portal da sede, usa-se a data de nascimento, dia, mês e ano completo, e depois cria-se uma nova senha. Quando você abre a página da sede, vai aparecer essa página do ladinho, essa outra página, né?
que está na direita, onde tem vários ícones. Aí você vai entrar em gestão escolar. Pode mudar o slide, Dani, fazendo um favor. Aí, quando muda, aparece essa tela, depois que você fez o seu login. E aí entra em gestão escolar e rematrícula, onde estão com as setinhas. Ali que a gente entra em rematrícula. No que entra na página da rematrícula, vai aparecer todos os dados em que você vai ter que estar confirmando, né? E aí você vai verificar as perguntas e respostas que você tem que ali efetivar, colocar o sim para a rematrícula. Depois que você coloca preenche esses dados, ele vai pedir para que você anexe o comprovante de residência. Então, você tem que ter tirar uma foto do comprovante de residência e anexar junto, né, ali na página. Depois que você anexar o comprovante de residência, vai clicar em concluir, e aí ele já vai dar essa mensagem, né, que a rematrícula já foi encaminhada, está salvo, né? Então, assim, pelo portal da sede, ele está sendo mais prático, né? Porque o aplicativo, no momento, ele está travando, enquanto não está sendo liberado, então, acaba orientando vocês a usar a sede mesmo, né? Para que vocês possam ter esse acesso. E quem pode fazer a rematrícula são só vocês, os alunos, porque ele vai pedir ali o seu documento, né? Na verdade, que é o RA e a sua senha. Então, assim, para que você também coloque o seu comprovante de residência, tá? Depois que acontecer todo esse processo, ele finaliza, e a divulgação da lista, ela vai ser no dia 29 de julho, tá? Depois desse processo de rematrícula. Orientamos a todos que não deixe para a última hora, que já vão adiantando, fazendo a rematrícula, porque se houver alguma falha, algum registro que não esteja certo, aí vocês têm um momento para recorrer, para que a gente possa verificar. Se tiver alguma correção, a gente vai estar junto à Secretaria da Escola para corrigir. Porque, como começou dia 18, e hoje já é 22, né? E vai até o dia 7 de julho, então passa muito rápido. E é para que vocês garantam a vaga para o segundo semestre, tá? Terceiro ano do EJA, precisa fazer a rematrícula? Não, somente os primeiros e segundos termos, tá bom? Depois vocês podem estar colocando suas dúvidas, tanto no chat ou nos grupos de WhatsApp, que a gente, né, vai recebendo essas dúvidas e vai ajudando também, tá bom? Eu agradeço aqui a Ellen, que hoje ela contribuiu para que tivesse, né, acesso a essas informações na sede, para poder estar orientando você, tá bom? Passo a palavra. Lembrando a todos que esse comprovante de residência, muitas vezes o SED, eu vou colocar um outro, toma cuidado com isso, porque daí você vai para uma outra escola, eles vão ver comprovar aonde você mora, tá? Então, lembrando desse detalhe. Antes da gente chamar a Cíntia vai se preparando para você falar com o pessoal. Tem algumas coisas importantes que a gente vai deixar aqui, que quando você tem dificuldade para achar o meu RA, eu não sei, a gente pode deixar no Face aqui também, existe um endereço para você colocar seus dados, ele manda o RA para você. Se você, algum momento, já trocou a sua senha, tem também para ele mandar a senha de novo para você, tá? Daniela, mas como que eu faço isso se eu não tenho esse endereço? Se você entrar lá no Google e digitar recuperar a senha do RA São Paulo, já vai aparecer o SED, já vai aparecer o link para você fazer isso. Não sei o meu RA, como procurá-lo? Se você colocar isso escrito no Google, vai entrar o SED para você colocar seus dados e ter o seu RA, tá bom?
Lembrando vocês que sábado, dia 4 de julho, para o EJA, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para todo mundo, nós vamos ter um sábado letivo com atividade online. Então, a gente vai passar atividade para vocês fazerem, um formulário para responder, e para que conte presença para vocês, para a gente fechar o ano letivo, senão a gente não consegue fechar. Então, sábado, dia 4, vai chegar a atividade para vocês fazerem nesse sábado. Provavelmente, os terceiros anos, vai ser uma revisão de aula já lá do centro de mídias mesmo, tá bom? E aí, eu queria deixar para vocês o telefone da escola, 3907-1570. Não adianta ligar às 7 horas da manhã, 8 horas ou 10 horas da noite na escola. A escola, ela está dentro de uma legalidade de horário de funcionamento, das 10 da manhã às 4 da tarde. Todas as escolas estaduais estão funcionando nesse horário. Então, assim, o que a gente pede para vocês? Quero ligar na escola, é das 10 às 16 horas. Ah, mas eu não tenho como fazer isso. Então, você manda um e-mail para a escola, que também está aqui na tela. e042304@educacão.sp.gov.br. Você manda lá o que você precisa no e-mail e a gente vai estar respondendo. Ah, eu preciso de uma declaração de trabalho. Então, você tem lá. Outro endereço importante que vocês precisam ter é o blog da escola para as atividades. Tá bom? E aí, Cíntia, eu passo a palavra para você falar com esse pessoal, porque se existe uma paraninfa maravilhosa, se existe um professor que adora o EJA, essa professora é a Cíntia. Tem todas as outras que também adoram, mas a gente sabe que a Cíntia gosta muito, defende muito vocês. Cíntia, fala aí. Não sei nem o que dizer. Antes da Cíntia falar, deixa eu só responder uma pergunta. Cíntia, só um instante, por favor. Marli, eles estão perguntando se o comprovante de endereço tem que estar no nome do aluno. Dani? Oi. O comprovante de endereço normalmente é no nome do aluno, né? Quando é responsável. Se não for, tem que verificar isso. Qual o comprovante que eles entregaram na escola? Se é o nome do pai, da mãe, né? Se moram com os responsáveis, vamos dizer assim, né? Aí tem que estar identificando nesse sentido, tá? Cíntia, qual a mensaginha que você tem para falar para eles? É bem difícil, né? Estou morrendo de saudade e já estou pensando na próxima avaliação para vocês, né? E estou tentando fazer assim, de maneira mais simples, mais fácil possível, para não ficar muito difícil, né? Para a gente terminar o semestre assim com chave de ouro, com a turma toda em peso, né? Terminando o semestre, que é o que eu espero muito. Encontrar com vocês, todo mundo, né? Terminando o semestre tranquilo, em paz. Né? Complementando o que a Cíntia está falando, gostaria de dizer que em julho, então, junho fecha com as atividades do projeto que foi falado, né, meninas? Agora, julho, o que vai acontecer? Tem um planejamento das atividades que vão ser cobradas numa avaliação que vai ser entregue para vocês. Vocês vão fazer essa avaliação, ela tem atividades que são em testes, né, de alternativas, e tem as que vocês vão escrever, então, dissertativas, tá? Então, é aquelas que tem uma pergunta e vocês vão colocar a resposta. Vocês vão ter um tempo para fazer e vocês vão entregar esse material na escola, tá? Então, fica bem claro que a avaliação de vocês, a final agora, ela vai ser recolhida, vai ficar armazenada na escola alguns dias, então a gente vai precisar de um tempo, a gente vai passar um cronograma para vocês, exatamente, acho que lá pelo dia 15, né, de julho, que eles vão estar entregando o material, meninas, vocês já passaram esse cronograma para eles? Ô, Dani, estava na minha fala e começou a falhar, e eu pedi para vocês complementarem lá. Tá, então dá para voltar, tem uma slide sobre isso, então vamos voltar, gente, porque isso é muito importante para vocês, e se é caso falhar, se a Silvana puder complementar, porque essa parte é da coordenação, deixa eu só entrar aqui, gente. Só um momento para achar essa tela. Não está falhando o seu áudio agora, Jaque. Vê se você consegue complementar assim que fale. Estou colocando a tela para complementar com o pessoal. E aí, aqui estão as datas que eu acho importante para vocês, quando
vai ser? Então, para julho, nós vamos fazer uma atividade que vai ser um instrumento avaliativo. Nesse instrumento avaliativo vai ser o nosso fechamento do semestre. Então, além das aulas no centro de mídia, além desse projeto que nós estamos fazendo agora no mês de junho, que cada semana vocês recebem um link, também teremos essa avaliação. Essa avaliação, ela será impressa para todos os alunos. Então, vocês não vão receber o link. Vocês vão receber uma prova impressa na secretaria da escola. Qual é o período para retirar essa prova? Do dia 1º ao dia 3 de julho. Nós teremos 3 dias para vocês retirarem. Então, é importante até que vocês já se organizem em relação a datas, para que depois, passou essa data, vocês não fiquem indo na secretaria para buscar, para a gente deixar realmente um período para vocês retirarem, tá? E depois, na hora da devolução, vocês terão até o dia 15 para entregar. Então, vai pegar a prova do dia 1º até o dia 3, e aí vocês terão 15 dias para realizar a prova. Finalizou a sua prova, você vai entregar na secretaria da escola, e ela tem data, que é até o dia 15 de julho. Por que data? Porque nós, na outra semana, nós realizaremos o nosso conselho de classe. Então, o professor, ele precisa de um período para poder corrigir essas avaliações, fazer o fechamento do seu bimestre e também o fechamento do semestre, e assim você poder concluir aí o seu ano, tá? Grupos de WhatsApp por turma, a gente continua nesse bimestre também com o grupo de WhatsApp por turma, e aí a gente pede para vocês se atentarem em relação aos horários de vocês. É claro que, como vocês estão no período noturno em casa, né, a maior parte, se organizar com os professores para ver qual vai ser o horário de atendimento, se continua sendo o horário de aula mesmo, que é das 7 às 11. Então, é interessante vocês fazerem esse combinado com o professor, tá? Passo a palavra. O povo cai e liga, né? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Estamos todo mundo na tela de novo? Eu estou transmitindo a tela ou não? Vocês deixam perdidinha. Gente, vocês estão vendo como vocês ficam perdidos? Estamos na tela. A gente fica perdido tanto quanto. Eu acho que fechou, né? Acho que ficou claro, então, a rematrícula, como fazer. O ideal tira já a foto do documento. Outra coisa, tira essa foto que dê para a gente ler, porque senão vai ficar inválido, tá? Então, tirou a foto, vê se foca bem as letrinhas do que está escrito, porque senão não dá certo. Outra coisa, o pessoal está muito perguntando a questão de quem é o responsável por aquela conta. Então, tentar ver como é que vocês já fizeram, como é que vocês mandaram no primeiro momento e repete a mesma coisa, tá bom? Para vocês não terem perigo de, dado o sistema, interpretar lá e mandar você para outra escola, vai ser difícil você voltar para o Dorival. Então, fica aí a dica. E avise os colegas as provas. Pode falar, Jaque. O professor Laurilo, ele pegou 2 turmas de matemática. Professor, coloca aqui no chat, por favor. Pegou 3? 3. Então, é o professor de matemática, o professor Laurilo. A gente vai... Oi? Isso mesmo que o pessoal está perguntando. Nós vamos adicionar o professor nos grupos de vocês, assim o professor Laurilo vai dando uma força, né, professor? Já que ao vivo a gente já está falando que vamos adicionar o novo professor de matemática nos grupos de WhatsApp de vocês, e aí ele vai dando uma forcinha para realizar as atividades, tá bom? Então, segundo TA, muito bacana, primeiro TA... Tem mais uma coisa. Fala, Sil. Cortando a Jaque um pouquinho, a Patrícia está perguntando se tem alguma previsão de retornar às aulas. Silvana, é melhor agora você fechar seu áudio, que está falhando muito, tá bom?
Ellen, o professor Carlos, ele aposentou. Então, o primeiro TA, o primeiro TB e o primeiro TA, segundo TA e segundo TB é o professor Laurílio que está dando aula. E os outros dois é a Cíntia, né, Cíntia? Terceiro A e terceiro B, TA e TB, né? Isso. Terceiro TA e terceiro TB é matemática. E segundo TB é física. Certo. Então, aí fica. Outra coisa que estão perguntando é isso do Carlos. Tem alguma notícia para retornar às aulas presenciais? Para os terceiros anos, o que a gente diz? Nós vamos fechar o ano nessa experiência. Nós não vamos ter uma vivência presencial esse semestre, tá? O governador acho que vai anunciar dia 24 alguma coisa sobre como vai ser esse retorno às aulas. O que a gente já sabe é que até dia 24 de julho não é provável que volte. E já antecipando, se voltar, vai voltar de uma forma híbrida, um pouco na escola, um pouco em casa, menos alunos na escola, até passar todo esse processo que a gente está vivendo. Meninas, se vocês passam a palavra, levante a mão aí quem gostaria de falar, porque daí a Marli vai continuar. Bom, eu queria só aproveitar o momento e falar para eles também que está aberto a pré-matrícula para alunos novos, né? Vai que eles conhecem alguém que quer voltar aos estudos, então é o momento de estar se inscrevendo também. E é da mesma forma, é pela Secretaria Digital. Aí a pessoa vai solicitar uma pré-matrícula, preenchendo todos os dados. Aí, neste caso, tem que anexar documento, né? Tanto de comprovante de residência quanto do certificação do histórico escolar, tá? Então, aí é um pouco diferente da rematrícula. Está em aberto também, então começou junto com a rematrícula, dia 18, e vai até o dia 7 de julho, tá bom? Aí, se vocês puderem estar divulgando. É que só para a Ellen colocou aqui a questão das atividades, se é isso mesmo, os alunos podem entregar as atividades, mesmo tendo fechado o primeiro bimestre, então sim, tá, pessoal, podem entregar. E a gente já quer deixar claro aqui para vocês que nós não queremos deixar nenhum aluno para trás. Então, nós gostaríamos que vocês também, enquanto colegas aí de sala, que vocês fossem atrás também dos colegas, atrás que eu falo, se alguém tem um telefone, passar para os professores, ou ajudando em alguma atividade dentro do grupo do WhatsApp mesmo, para que a gente possa realmente atender a todos os alunos e não deixar ninguém para trás, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada pela presença de todos. O professor Laurílio manifestou aqui no grupo, já falou as turminhas dele. O professor Carlos está aposentado, mas está com a gente aqui assistindo, tá? Então, ele já deixou claro aqui que ele vai aproveitar a noite. A Sil, gente, caiu porque está muito ruim a internet. E, gente, sabe que a gente descobriu que esse horário depende do bairro, muitas pessoas na mesma conexão, né? E aí acontece isso, dá essas falhas. Então, nos perdoe. E a gente está aí aprendendo, caindo, levantando, é dessa forma, né? Encontrando pedras no caminho. Mas queria deixar bem claro para o EJA, a gente está fazendo um esforço para que vocês retornem, que vocês continuem e chamem os amigos. Aquela busca ativa que a Marli tanto falou no começo, é importantíssima, porque o aluno foi matriculado na escola, a escola tem um compromisso que ele retorne, que ele faça as atividades, e assim, o que precisar, a gente está aqui, tá bom? Um abraço a todos, eu me despeço, boa noite a todos, passo a palavra para a Marli se despedir, para a Cíntia, para a Sil. Eu deixo aqui um abraço, agradeço a participação de todos vocês, que vocês mantenham firmes, né? Mês de junho, mês de julho, para que vocês possam fechar nesse jeito novo, nessa mudança toda que nós todos estamos vivendo, tá bom? E espero, né, que a gente possa se encontrar logo que puder aí retornar às aulas presenciais, tá bom? Obrigada e boa noite. Gente, eu deixo um beijo para vocês. Estou cheia de saudades. Quero dizer para o 2TB que eu tô lá, tô de olho, tô acompanhando e vou cobrar,
tá bom? Um beijo para todos e, ó, empenho, gente, eu conto muito com vocês. Beijos. Também quero deixar um beijo para todo mundo. Tô com muita saudade. E se precisar, é só mandar uma mensagem para mim, tá bom? Que eu tiro as dúvidas de vocês. Tchau. Desligando, então. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.